Bom, vou contar um pouquinho da minha história e de como foi e o que eu fiz para receber o Espírito Santo. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito tímida, muito vazia, eu era agressiva com palavras, eu mentia muito, eu não respeitava os meus pais e eu era muito influenciada. E nisso eu tinha um vazio. Desse vazio eu preenchia com amizades, com relacionamentos e com as coisas erradas que eu fazia. Eu conheci o mundo através de amizades, que dessas amizades eu comecei a me tornar igualzinho a eles. Tudo que eles faziam eu comecei a fazer. Se eles bebiam, eu bebia também. Se eles roubavam, eu roubava também. Então tudo que eles faziam eu comecei a fazer. E eu fazia isso para preencher o vazio que tinha dentro de mim. Mas era tudo momentânea. Eu era feliz só naquele momento, porque quando eu ficava sozinha, o vazio que eu tinha ficava ainda pior, ficava muito pior. Então, teve vezes também que eu pensei em suicídio, porque eu sofria muito com isso, com esse vazio, então eu pensei em suicídio. E teve coisas que aconteceram na minha vida que me fez pensar, que me fez refletir o que eu estava fazendo da minha vida, aquela vida errada que eu estava vivendo. Então eu decidi mudar. Nisso veio o jejum de Daniel. E então eu vi uma oportunidade de eu mudar de vida, com aquele vazio, o Espírito Santo preencher, porque eu não aguentava mais aquela vida que eu estava vivendo. Então eu me lancei 100% naquele jejum de Daniel. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque, assim, eu comecei a cortar todas as amizades, mesmo que eu gostasse, mesmo aquelas amizades mais próximas, mas eu cortei tudo porque eu sabia que isso ia me atrapalhar, que isso não ia me acrescentar na minha vida espiritual. Então eu cortei tudo. Eu parei de conversar com eles, eu parei de andar com eles. E o tempo que eu ficava nas redes sociais, o tempo que eu ficava ouvindo música, assistindo TV, assistindo filmes e seriados e outras coisas, eu ocupei esse tempo lendo a Bíblia, lendo o blog do Bispo Macedo. Eu comecei a ouvir a palavra amiga do Bispo Macedo. Eu comecei a ler os livros da igreja. E eu comecei a jejuar. Eu comecei a orar mais. Só que eu orava como se eu conversasse com Deus, porque oração é isso, você conversar com Deus. Então eu conversava, eu chorava, eu me humilhava a Deus. E eu pedia a Deus que me mudasse. Mas era eu que tinha que me mudar primeiro. Então, da forma que eu era em casa com os meus pais, aquela forma agressiva que eu era com eles, eu comecei a mudar. Antes eu falava sem pensar. Antes que eu falasse alguma coisa para eles, eu parava, pensava e eu falava. Então, pouco a pouco eu comecei a mudar e isso foi muito bom. E no término desse jejum de Daniel, naquele dia, foi no domingo de manhã, eu lembro que eu me entreguei, eu falei com Deus, eu me humilhei perante Ele. E eu lembro que naquela hora veio uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido. E ali veio a confirmação do Espírito Santo na minha vida. Claro que não foi pro dia, pra noite que eu mudei assim, do estalar de dedos, não. Mas eu comecei a mudar pouco a pouco. Em casa dos meus pais, eles notaram a diferença. Na escola também, meus amigos notaram a diferença. Então, tudo isso mudou em mim. E hoje eu sou feliz. Hoje eu não preciso de nada pra eu ser feliz, porque hoje o Espírito Santo
Ele é a minha felicidade, ele é minha vida, ele é tudo pra mim. Então, sem ele eu não vivo, sem ele eu não sou nada. E hoje eu vejo essa importância na minha vida. E hoje eu tenho uma vida transformada, uma vida abençoada.